Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês sobre a terapia EMDR. Tenho tido alguns pedidos da gente explicar um pouco o funcionamento do EMDR, para que essa terapia é eficaz, o que é que traz para nós um resultado positivo ou não, Então, a gente vai hoje falar. Vamos começar explicando um pouco o que é o EMDR, e como o EMDR apareceu na nossa vida, O EMDR é uma abordagem terapêutica, tá? Ela foi desenvolvida nos anos 80 pela psicóloga Francine Shapiro. A Francine Shapiro, ela era uma terapeuta cognitivo-comportamental e ela tinha, assim, era uma pessoa muito especial, porque ela tinha uma série de especializações na área da psicologia e durante a vida dela, ela também se envolveu com pesquisas e etc. Então, ela descobriu o EMDR numa situação bastante delicada, quando ela teve um diagnóstico de câncer, e nesse diagnóstico ela, no momento de fuga, ela foi para um parque caminhar, e a história desse parque não termina aí. Ela está aqui quase 30 anos depois, sendo contada por nós, Então isso é algo muito positivo, porque hoje eu disse para um casal que eu atendi, que eu tenho 8 especializações na área da psicologia, Sou doutora na área da psicologia em ciências da saúde, e eu nunca me deparei com um trabalho que me desse uma satisfação tão grande como aplicar o EMDR em meus pacientes, porque eu sinto um benefício muito grande deles em relação a todo o reprocessamento que a gente faz, Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala em processamento cerebral, todas as memórias que a gente tem no dia a dia, elas são processadas pelo nosso cérebro, e essas memórias elas ficam alocadas num processamento adaptativo de informação do cérebro, E quando essa memória é disfuncional, ela vai ser deslocada desse processamento adaptativo de informação, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas o que é o EMDR, O que a sigla significa? É uma sigla em inglês, que é Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, é uma terapia de reprocessamento cerebral, É uma abordagem terapêutica de reprocessamento, principalmente de traumas e estresse pós-traumático, Então, essa terapia, ela é regida por bases e princípios psiconeurobiológicos. Então, para nós, é muito importante saber isso. Por quê? Porque nós vamos, na tentativa de aplicar um protocolo de EMDR com nossos pacientes, promover uma modificação e um reprocessamento daquela memória que foi processada negativamente e se tornaram lembranças perturbadoras. Qual é a grande diferença que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente dessa abordagem terapêutica? É a utilização da estimulação bilateral. Então, para nós é muito importante nós termos esse referencial, porque hoje se sabe que o EMDR é uma abordagem terapêutica que é aprovada pela Organização Mundial da Saúde para o tratamento de traumas, estresse pós-traumático, como classe A nessa área. Mas hoje nós temos uma evidência científica, embora muitos terapeutas desinformados não saibam, tá? O EMDR tem uma evidência científica. EMDR não é pseudociência, Então, as pessoas que falam isso são pessoas desinformadas, tá? Porque a Organização Mundial da Saúde
quando classifica o MDR como classe A para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático, ela está embasada em componentes científicos bastante importantes, bastante robustos. Não só o MDR e a terapia cognitivo-comportamental, que também está dentro dessa classe A para tratamento de traumas e estresse pós-traumático. Né? A gente tem também uma aprovação de outras entidades bastante importantes no mundo, como a Associação Americana de Psiquiatria, né, que tem diretrizes da prática do MDR para o tratamento de pacientes com transtorno de estresse agudo, pós-traumático. Né? Essa evidência também foi caracterizada, e hoje, na Associação Americana de Psiquiatria, nós temos o MDR, sendo desde 2004, foi antes da Organização Mundial da Saúde, né? Como uma terapia determinada como um tratamento eficaz para traumas, estresse pós-traumático e outras comorbidades, né? Que para nós isso é muito importante. Além disso, tem alguns outros, algumas entidades muito caracterizadas nessa área de trauma nos Estados Unidos, como o Departamento de Assuntos de Veteranos de Guerra e Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que também levanta uma bandeira, né, como uma diretriz de prática clínica bastante importante do MDR para todos essas pessoas que passam por eventos traumáticos muito graves e etc. Né? O MDR é um trabalho onde a gente faz um processo inteiro que está configurado fisiologicamente para levar a informação mal processada a um nível adaptativo. Então, para nós, é muito importante nós conhecermos essas diretrizes para que a gente possa trabalhar um pouco. Eu vou falar um pouco sobre trauma, vou falar um pouco sobre a parte de neurociências também, que eu acho muito importante, né? Então, na sessão de MDR, nós temos um protocolo de 8 fases que ele precisa ser seguido de uma maneira bastante criteriosa, né? Alguns terapeutas de MDR não fazem isso, o que eu, como treinadora que sou e como supervisora que sou de MDR, eu não oriento as pessoas que trabalham com MDR não usarem os protocolos, porque eles nos dão uma segurança de você, em cima de um plano de tratamento que você formou, você conseguir fazer o reprocessamento daquela memória que foi escolhida numa queixa trazida pelo paciente para ser reprocessada. Então, como eu falei, a sessão de MDR ela está dentro de um protocolo de 8 fases, né? O plano de tratamento é montado depois de nós conceitualizarmos o caso, e na fase 1 nós fazemos uma história clínica. Para quê? Para eu conhecer o paciente em todas as áreas, o que ele viveu, que traz ele para a terapia, se ele viveu situações parecidas com aquela que traz ele para a terapia em outras ocasiões da vida dele, né? A gente vai fazer um rastreamento de toda a parte de traumas, sejam eles sociais, sejam eles eventos traumáticos mais graves, sejam eles de situações isoladas, etc. A gente vai fazer um rastreamento dos traumas. A gente vai olhar o paciente na íntegra, ver o que ele viveu na escola, na faculdade, no trabalho, com a família, as questões ligadas a apego e muitas outras coisas mais. Nós, da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, temos uma história clínica muito boa, que eu, treinador e as supervisoras, nós fizemos uma história clínica onde a gente sai da fase 1 extremamente tranquila, porque nós conseguimos conhecer o nosso paciente de uma maneira bem criteriosa. Só que nós fazemos uma coisa já há algum tempo, né? A Rob Tapia, que é a provedora da Indria, da qual eu faço parte do grupo dela,
que nós fazemos a história clínica fase 1 junto com a fase 2. Enquanto na fase 2, que é a fase de preparação, onde a gente instala os recursos para o paciente, e esses recursos eles são extremamente importantes. Por quê? Porque enquanto o paciente não estiver conosco no consultório, então nós vamos orientá-lo de como ele usar os recursos no dia a dia de vida dele, ok? Nessa fase de preparação, a gente ensina o paciente o que é o MDR, como é o funcionamento dele. Nós fazemos toda a parte de psicoeducação do MDR e também da queixa que o paciente traz, né? É muito importante o paciente saber o que ele está vivendo e o que nós podemos fazer em relação àquela queixa que ele traz, né? E a gente faz isso também de uma maneira muito criteriosa. Por exemplo, um paciente que tem uma história de transtorno bipolar. É muito importante que nós, terapeutas, façamos uma psicoeducação do que é o transtorno bipolar e como, com a terapia MDR, nós poderemos fazer um movimento de tratar essa queixa que ele traz. Na terceira fase da terapia MDR, que é a fase de avaliação, nós fazemos o que eu chamo, é como se nós montássemos um arcabouço do que nós vamos trabalhar, onde a gente traz as memórias de uma maneira bem criteriosa, pegando uma imagem do que foi mais sofrido para o paciente, as crenças que o paciente traz diante daquela imagem. Nós temos as emoções e as sensações corporais e algumas escalas que a gente mede durante a fase 3, tá? A fase 4, ela não é mais importante do que as outras, mas é uma fase bem importante da terapia de MDR. Por quê? Porque nós estamos ali para fazer a dessensibilização daquele evento traumático que a pessoa sofreu, né, diante da queixa que a pessoa trouxe para nós. Então a gente vai fazer a dessensibilização e eu queria mostrar para vocês os aparelhos que a gente utiliza para fazer a dessensibilização. Para vocês terem uma ideia, esse é o aparelho da Psi Equipamentos, que é um aparelho tátil que eu gosto bastante. É um aparelho brasileiro, tá? Eles têm aqui, a gente mede o número de estimulações bilaterais que nós estamos fazendo. Aqui a gente controla a velocidade, né, e a intensidade que a gente quer fazer estimulação bilateral, porque para cada fase a gente tem uma velocidade diferente. E aqui o aparelho está fazendo a estimulação bilateral nas minhas mãos. Esse é o aparelho tátil, né, mas a gente tem um outro aparelho que eu também gosto bastante e utilizo bastante aqui no consultório, que é a barra de luz. A barra de luz é um aparelho que nos traz uma tranquilidade muito grande, porque nós conseguimos fazer a estimulação bilateral que foi orientada no início do nosso trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe uma barra de luz pequena que eu uso as pessoas que não conhecem, né? Eu trouxe, que é a barra de luz da minha sala de criança. Ela é pequena e ela faz uma estimulação bilateral visual, né? O paciente precisa seguir com os olhos a luzinha que vai de um lado para o outro. E, ao contrário de algumas pessoas desinformadas falam, né? Algumas pessoas desinformadas dizem que terapia é essa que mexe os olhos de um lado para o outro. É uma grande desinformação. A estimulação bilateral cerebral, ela promove um movimento dos dois hemisférios cerebrais, e quando a pessoa faz essa promoção desses hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo, que normalmente é aquele que diante do trauma, das situações difíceis, está um pouco menos ativado, ele começa a ter um funcionamento concomitante com o hemisfério direito, e é assim que é processada a experiência disfuncional. Aí depois da fase 4, nós temos a fase 5, que é a instalação da crença positiva, onde nós conseguimos fazer o paciente sair
daquele emaranhado que ele está, onde ele ativa toda a parte de traumas que ele viveu e que estão ligadas ao que ele viveu, né? Porque durante o reprocessamento na fase 4, o paciente não traz somente aquele trauma específico que nós estamos trabalhando. A partir do momento que eu vou fazendo as estimulações bilaterais, eu vou ativando a memória do meu paciente para que ele traga novas memórias, que ele fez toda essa integração e a gente vai reprocessando essas memórias. Então, na fase 5, nós instalamos a crença positiva. Na fase 6, nós vamos, com o paciente mais funcional, nós vamos fazer o que a gente chama de checagem corporal, porque o paciente precisa sair do nosso consultório com o corpo se sentindo melhor, sem nenhuma ativação corporal mais grave, né? Na fase 7, a gente faz o fechamento daquela sessão, que pode ser uma sessão completa ou incompleta, e a gente dá as orientações necessárias para o paciente migrar de uma semana para outra da terapia. Ok? Na fase 8, nós reavaliamos o paciente do que ele viveu naquela semana e vamos, de uma certa forma, fazer com que ele possa ter um enfrentamento maior. Se ele reprocessou totalmente aquela experiência que foi reprocessada na sessão anterior, a gente passa para a experiência seguinte do plano de tratamento. As pessoas perguntam, mas MDR só é utilizado para tratar traumas e estresse pós-traumático? Não. No início do trabalho da Francine Shapiro, ela fez pesquisas enfatizando o benefício do MDR para tratamento de traumas e estresse pós-traumático. Hoje, o MDR é utilizado para qualquer tipo de queixa, né? No passado, a Francine fez muitas pesquisas e muitos terapeutas de MDR também fizeram pesquisas ligadas a eventos traumáticos, que são os mais diversos: acidentes aéreos, tornados, avalanches, furacões, inundações, terremotos, exposições a elementos tóxicos, né? Assassinatos, ataques violentos, guerra, sequestro, bomba, terrorismo, queda de pontes, desmoronamento de prédios, pandemias. Tudo isso são eventos traumáticos. Gente, vocês não têm noção o que é o MDR sendo trabalhado em ajuda humanitária psicológica diante desses eventos mais graves. A gente se depara com pessoas extremamente angustiadas, extremamente desorientadas, e a gente consegue muitas vezes em 1 ou 2 sessões trazer a pessoa para um estado bastante importante de enfrentamento, que isso para nós é o mais importante, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a grande controvérsia, né? O MDR é uma terapia de reprocessamento ou é uma terapia de fala? Né? Nós sabemos que uma terapia de fala é aquela em que o terapeuta procura, de uma certa forma, usar toda a parte verbal. Eu sou uma terapeuta de fala. Desde o início da minha profissão, eu consegui trabalhar muito tempo com a terapia de fala. Por quê? Porque a terapia de fala nos traz um benefício muito grande também, né? E isso para nós é muito importante, porque eu tenho uma paciente que eu não posso fazer MDR com ela. Por quê? Porque essa moça fez uma cirurgia muito grave no cérebro e o médico dela não permitiu que a gente fizesse a terapia de MDR. Por quê? Porque ela tinha um problema no cérebro muito grave que era desconhecido dos médicos. E eles, de uma certa forma, fizeram a cirurgia e tentaram fazer com que essa moça ficasse bem. Ela ficou com algumas sequelas e eles preferiram não permitir. E tudo bem,
com essa moça eu faço a terapia de fala, a terapia verbal, que acontece um funcionamento quando a gente inicia uma troca de informações, conversas, onde o terapeuta e o paciente trabalham juntos para entender o que está acontecendo e o porquê daquilo que está acontecendo. E o reprocessamento, ele começa a ser feito, isso é muito interessante, pela própria situação cognitiva do que está sendo conversado entre terapeuta e paciente, né? Então isso é muito bom. O que é uma terapia de reprocessamento? O cérebro processa a informação de uma forma espontânea, sendo que quando há um trauma ou um fato ruim, ele é reprocessado e compromete a programação cerebral, criando uma série de disfunções que impedem o bom funcionamento da nossa mente. Vai criar bloqueios, vai criar traumas e podem gerar graves problemas ao indivíduo, incluso problemas de relacionamento, problemas de saúde, doenças psicossomáticas, entre outras. Na terapia de reprocessamento, nós vamos estimular o cérebro para que ele faça o reprocessamento daquela experiência traumática ou daquela experiência disfuncional que muitas vezes o cérebro do nosso paciente não conseguiu alocá-la no processamento adaptativo de informação. E isso é muito interessante. Por quê? Por que a gente vai num trabalho de ajuda humanitária e a gente encontra pessoas extremamente fortes? Nós fomos lá em Santa Catarina, em 2008, fazer um trabalho de ajuda humanitária e eu me lembro que eu atendi várias pessoas de uma família que perderam 17 pessoas da família morreram. Eu encontrei um senhor que tinha perdido 17 pessoas. Ele estava totalmente seguro de que ele podia enfrentar isso. E eu encontrei um outro paciente lá que eu atendi que ele estava destroçado. Sabe o que ele tinha perdido? A casa dele. Então, para vocês verem o nível de perda, isso para nós não importa. O que importa é como o cérebro do indivíduo assimila aquela experiência, né? Então, aquela pessoa que perdeu 17 entes da família, ele tem um nível de resiliência maior. A resiliência na psicologia, a resiliência, gente, é um tipo... a resiliência é um termo que vem da física, tá? Da resiliência dos materiais. E na psicologia, a resiliência na psicologia é a capacidade que o ser humano tem de enfrentamento das experiências adversas que ele vive, né? E como ele reage a essas experiências, tá? Eu digo sempre que as pessoas que são mais recursadas, elas têm uma chance muito maior de conseguirem ter um enfrentamento maior diante das adversidades. Então, a terapia de reprocessamento, né? Na terapia de reprocessamento é muito importante a gente observar esses detalhes, né? Então, na terapia NMDR, o paciente pode trazer queixas simples ou queixas múltiplas. Ela traz preocupações e etc. Né? O terapeuta vai conceitualizar o caso, vai fazer um plano de tratamento, vai reprocessar as experiências do passado, vai observar os disparadores no presente e depois instalar um modelo futuro desejado, né? É muito interessante a gente pensar o que nós podemos fazer com a MDR, né? A gente tem que pensar que existe um sistema inerente a todos nós que é fisiologicamente preparado para processar as informações em conformidade com o estado de saúde mental da pessoa, né? Então, quando eu vivo alguma coisa, eu processo aquela informação e ela fica integrada no meu cérebro, né? Então, é muito importante a gente olhar o cérebro
depois diante das situações adversas. Por quê? Porque o cérebro, ele, quando está diante de situações adversas, o que é que acontece? A maioria das patologias muito graves que a pessoa vive, o próprio processamento adaptativo de informação não consegue integrar no processamento. Então, essa memória fica ali deslocada, né? E aí as pessoas, de uma certa forma, ficam ali vivendo cada dia mais as situações gravíssimas, né, de reviver o trauma. Isso é muito sério, porque a revivência do trauma faz com que a pessoa possa até desenvolver patologias muito graves, né? Eu tive um caso de um paciente que foi vítima de um estupro quando tinha 14 anos, né? Um estupro de 4 homens, e esse rapaz, ele acabou com a vida dele. Então ele acabou com a vida dele porque ele, a partir dali, ele não conseguiu fazer mais nada na vida dele. E o que aconteceu? Ele começou a desenvolver sintomas psiquiátricos e ele chegou no meu consultório com três diagnósticos de esquizofrenia de 3 médicos diferentes. E quando eu conversei com esse rapaz, eu digo, esse rapaz não é esquizofrênico. Por quê? Porque ele não tinha os sintomas que a gente precisa identificar de um paciente esquizofrênico. Esse paciente estava montado em cima de um trauma, né? De um trauma muito grave, de um trauma extremamente perigoso, que o levou a abandonar a vida dele literalmente, né? Então, nós fomos em cima disso. E como ele permitiu fazer o tratamento, a gente conseguiu fazer um plano de tratamento bem amplo em cima de... Depois, o trabalho com um caso grave como esse é um pouco diferente do uso do protocolo padrão, tá? Protocolo padrão a gente usa para traumas simples, para alguns tipos de patologias e comorbidades. Casos graves, casos complexos, a gente vai de fora para dentro trabalhando. A gente pega as experiências mais... quando as experiências são mais leves, né, que a pessoa consiga reprocessá-las, aí a gente consegue trazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Então, eu digo sempre que os traumas psicológicos, gente, eles são insuportáveis e são intoleráveis para o cérebro. A gente precisa ter uma energia interior muito grande para levar à rede de memória a angústia e a vergonha da sensação de fragilidade e de se sentir vulnerável a cada momento. A reexperiência traumática, que ela pode acontecer através de um pesadelo, através de uma cena ou até mesmo de uma situação similar ao que a pessoa viveu, pode se reativar ao menor sinal de perigo, né? E é assim, o cérebro de quem foi traumatizado, ele fica ali, ó, sempre em alerta, né? Sem saber o que fazer naquele momento. Porque os circuitos cerebrais, eles foram prejudicados, produzindo hormônios de estresse, assim, ó, numa quantidade absurda. Então, essa compreensão atual relativa a neurociências é que o trauma não é apenas um fato que ocorreu no momento passado, é também a marca que essa experiência deixou na mente, no cérebro e no corpo, segundo o grande Bessel van der Kolk, que é um grande estudioso do trauma e que também trabalha com MDR, né? Então, para nós é muito importante saber essas coisas, porque o nosso cérebro, ele tem a função de garantir a nossa deficiência, a nossa sobrevivência, desculpe, gerar os sinais internos que estão registrados, né, de uma maneira disfuncional. É muito importante a gente observar o que acontece. E se esse trauma foi precoce? Outro dia me perguntaram, se esse trauma foi precoce, a pessoa nem sabe que viveu. Eu, semana passada, atendi uma paciente que ela foi
vítima de uma tentativa de aborto da mãe. Essa moça viveu uma vida inteira, tem 46 anos. Viveu uma vida inteirinha, sem se sentir pertencente ao mundo. Olha que coisa grave. E quando ela chega aqui, ela veio procurar terapia de MDR, porque ela soube que no MDR a gente trabalha bastante os traumas gestacionais, os traumas de parto e os traumas precoces, que são aqueles que a pessoa viveu dos 0 aos 3 anos. E quando essa moça chega, ela me conta essa história, né? E ela soube disso depois que a mãe morreu. Isso gerou nela um trauma muito maior, porque ela viveu uma vida inteira sem saber o que estava acontecendo. E aí eu disse para ela, olha, nós vamos começar o teu trabalho, primeiro instalando recursos em você para que você se sinta mais fortalecida, e depois nós vamos começar pelo protocolo gestacional, que no protocolo gestacional a gente trabalha toda essa parte anterior ao parto, onde a mãe gesta o filho. E o que é que a pessoa sente durante o reprocessamento no protocolo gestacional? Somente sensações e emoções. Ela não consegue ver imagens. Por quê? Porque a memória gestacional intraútero não existe ainda. Existe a memória sensorial reptiliana, que é aquela memória mais primitiva, e ela não lembra de nada disso. E foi muito interessante quando eu disse isso para ela. Ela disse, eu estou no lugar certo, porque eu preciso reprocessar isso, porque senão eu não vou conseguir viver bem o resto da minha vida, né? Você imagine uma pessoa que passou uma vida inteira achando-se amada, achando que dentro da vida dela não tinha nada errado, e ela sabe que a mãe tentou abortá-la. Tentou abortá-la ao ponto de tomar medicação. E a medicação não funcionou, porque ela foi mal orientada, e a gravidez deu seguimento. Então, isso foi muito grave que essa moça passou, né? O que a gente sabe em relação ao cérebro? O nosso cérebro, o sistema interno cerebral, ele tem 3 formas de lidar com o trauma e de lidar com o estresse. Nosso sistema interno funciona e nos alerta do perigo, né? Então, o que é que o nosso cérebro nos condiciona? A lutar, a fugir ou a congelar. É muito lindo quando a gente está trabalhando com criança. E as crianças é muito bonitinho, gente. E a gente pergunta, eu quero saber agora como é que seu cérebro funciona. Quando você está diante de um perigo, você luta, você foge ou você paralisa? Aí, a semana retrasada, eu atendi um garoto que ele sofreu um problema super sério de um assalto, que ele estava junto com a mãe. E aí ele disse assim, o meu cérebro, ele ficou assim, parado, que eu não conseguia nem pensar. Então, o sistema interno dele funciona com congelamento. E aí eu já entendi que em várias coisas da vida dele, ele tem esse funcionamento cerebral, né? É lógico que a gente trabalha com a intenção de ajudar a pessoa a entender esse funcionamento e a fazer alguma coisa em prol da sua defesa pessoal. É porque as pessoas traumatizadas, elas ficam presas, paralisadas no desenvolvimento, porque não podem e não conseguem integrar novas experiências no processamento adaptativo de informação. Por isso que aquele meu rapaz que teve aquele trauma muito grave, ele não conseguiu estudar, ele não conseguiu se formar. Ele, até hoje, que ele é meu paciente até hoje, já faz 6 anos que eu trato ele, e esse rapaz, ele tá muito bem, retomou a vida dele depois do trabalho com MDR, mas ainda não retomou a parte afetiva, né? A parte relacional, ele não conseguiu retomar ainda. Eu falo dele porque ele me autoriza a falar, porque ele diz, obviamente que eu não falo o nome, mas ele me diz uma coisa que é muito séria, né? Que ele ficou quase 20 anos tomando medicação
para esquizofrenia quando ele não era esquizofrênico. Então a Francine Shapiro já falava isso lá atrás, que nós, terapeutas de MDR, precisamos observar os sintomas que o nosso paciente traz. Porque como nós somos terapeutas que trabalhamos com traumas, se o nosso paciente tem algum trauma onde ele, de uma certa forma, não consegue reprocessar, o que vai acontecer? Ele vai ficar paralisado naquela situação, né? Quando a paralisação acontece, o cérebro reage. Então, o indivíduo para de lutar e de fugir, né? Por quê? Porque congelou, como o meu pacientinho. Ele não hesitou. Ele disse, eu fiquei assim, parecia uma estátua, e eu não conseguia nem olhar para os lados. Então, normalmente, diante de um trauma, acontece essa elevação da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, né? Refletindo o estado fisiológico de alarme, quando algo remete à história do trauma. Muitas vezes a pessoa paralisa, e paralisa de um jeito que a adrenalina é um dos hormônios fundamentais para nos ajudar a lutar ou a fugir diante do perigo. Mas, quando a pessoa ouve as narrativas do trauma, aumenta essa pressão sanguínea e a frequência cardíaca por causa do aumento do fluxo da adrenalina. Então a pessoa fica completamente desorganizado, né? E aí, a Débora pergunta se esse paciente, usando medicações por tanto tempo, não aparece o resto, Débora. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu com ele? Esse moço, ele veio para o meu consultório depois que ele teve uma crise gravíssima, quebrou a casa inteira. Ele teve uma crise, né? E a gente realmente, quando ele chegou no meu consultório, eu achava que eu estava diante de um paciente esquizofrênico, né? Por quê? Porque a mãe traz isso de uma maneira muito grave, né? Mas ele sentou-se no meu consultório, muito tranquilo, e ele olhou para mim e disse, eu não sou esquizofrênico. Eu sei o que é uma pessoa esquizofrênica. Aí eu disse, o que é que você acha que pode estar acontecendo com você, que você está tendo essas crises? Eu não tinha coragem de me dizer, mas que um dia ele iria me falar, porque ele viu que o meu trabalho é um trabalho onde eu trato traumas também, né? Então eu fiquei muito contente, porque eu sabia que um dia ele iria me dizer, né? Então isso é muito importante, tá? Uma das coisas que a Francine falava muito forte é que os traumas, eles podem desencadear fobias, e pode mesmo, né? Alguns caminhos para que os sobreviventes dos traumas possam se sentir vivos e plenos no presente e tocarem a vida muitas vezes começarem a se afastar de determinadas coisas, né? Então isso é muito importante a gente pensar como nós podemos ajudar o nosso paciente nesse sentido, né? O uso de medicamento nesses momentos, ele é muito positivo no sentido de aliviar um pouco as questões do paciente, né? Mas é muito importante a gente dizer, porque o paciente levar adiante uma medicação como o meu paciente levou é muito grave, né? Porque ele ficou dentro do trauma e não conseguia sair desse trauma, né? Então isso é muito ruim, tá? Ai, Ângela, grata, viu? O MDR lá em Pato Branco. Vocês sabem onde é Pato Branco? Lá é Pato Branco. Ela diz, a Ângela, que é um excelente tratamento, né? O Pato Branco fica no Paraná. Nós temos um grupo que nós treinamos, que mora lá em Pato Branco. Fantástico, né? Então, voltando para vocês agora, depois de falar um pouquinho sobre essa parte de neurociências, é muito importante a gente mostrar para vocês os usos do MDR, né? O MDR, ele é utilizado em várias patologias e comorbidade, né?
comorbidades associadas a essas patologias. Por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, dependência química. O uso do MDR é muito eficaz, né? Pessoas que têm transtornos bipolar, pessoas que têm TOC, né, que é um transtorno de ansiedade, pessoas que já passaram por situações muito difíceis, né, de tentativas de suicídio. O tratamento ele é adaptado, a gente não usa o protocolo padrão direto, né? Então é muito importante a gente saber exatamente qual o protocolo que a gente vai usar, que maneira podemos trabalhar com esse paciente, para que possamos fazer um trabalho adequado e o paciente se beneficie cada vez mais de todo esse trabalho, né? Eu costumo dizer isso também, viu, Dilceia, que o MDR é gentil e respeitoso. Isso é muito lindo, né? A gente trabalha o paciente dentro da janela de tolerância dele, o quanto ele consegue aguentar. Então a gente vai primeiro fazendo todo o movimento de instalar os recursos para o paciente se fortalecer, para depois a gente fazer esse movimento de reprocessamento, que acreditem no que eu vou falar para vocês, né? Eu tenho um paciente que ele fez 18 anos de terapia e ele disse a mim que ele nunca reprocessou tantas coisas num período tão pequeno de tempo como que ele está comigo e faz uns 3 ou 4 meses. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sou terapeuta verbal, né? Eu estava falando nesse instante da diferença da terapia verbal para a terapia de reprocessamento, né? É exatamente essa, né? Que eu consigo trazer o paciente dentro da janela de tolerância dele, fazer o reprocessamento num tempo muito mais curto. Que isso para nós e para o paciente é muito bom, tá? Você já atendeu, já trabalhou com TDAH adulto com MDR? Com certeza, Débora. E eu te convido a assistir uma live que eu fiz com a doutora Maíra, doutora Maíra lá de Recife, que é uma grande especialista na área de TDAH. Tá aqui no nosso Instagram, da Equilíbrio Mente e Corpo, né? Eu sou um TDAH, né? E eu digo para vocês que eu consegui e consigo fazer tudo que eu faço hoje em função da terapia MDR. Que logo que eu me formei em MDR, eu fiz 5 anos de terapia. E uma das coisas que me perturbava muito era eu ser uma pessoa desorganizada cerebralmente. Por conta da minha... eu era uma pessoa extremamente elétrica, né? Pra vocês terem ideia, quando eu entro na cozinha, meu marido sai, porque ele diz que eu faço 5 coisas ao mesmo tempo e ainda fico reclamando que ele tá muito devagar. Então, ele, para não criar caso, ele sai. Ele é bem sábio, meu marido, viu? Por conta disso, porque o TDAH, ele não tem limite, né? Então, isso é algo extremamente difícil. Mas, o que eu sinto hoje? Eu faço todo o movimento de controle do TDAH, fazendo uma coisa comportamental, que também foi trabalhada junto com o MDR, e é muito bom. Tá? Eu já trabalhei vários pacientes TDAH adulto, e que conseguem ter um funcionamento... Veja bem, a gente não deve dizer que o MDR cura o TDAH. Tem toda a questão neurológica muito grave de algumas pessoas, mas a gente pode dizer que o MDR faz um trabalho com pacientes TDAH extremamente importante de reorganização cerebral e para que eles consigam ter uma vida normal, tá? Mas eu te convido a assistir a live com a Maíra, né? Ela tá no YouTube também, da Equilíbrio Mente e Corpo. O MDR pode ser utilizado também para dependentes químicos, né? É muito importante a gente saber que a dependência química, dependendo da que a gente está falando, e as dependências não químicas,
elas são extremamente difíceis de serem tratadas. Por quê? Porque existe uma mudança na forma da pessoa pensar quando ela está sob o efeito do álcool ou da droga, tá? Ou até mesmo a dependência não química, né? Hoje a gente está vendo, né, os jovens extremamente dependentes de computador, de celular e etc. Isso vai causar um problema muito sério lá na frente. Por quê? Porque vai causar um problema sério no sentido da pessoa se desorganizar cerebralmente e não conseguir atender às necessidades dele de uma maneira adequada, né? Então isso para nós é muito importante, né? O MDR tem contraindicação? Tem algumas. Por exemplo, a minha paciente que eu acabei de falar, ela teve uma cirurgia no cérebro grave que o médico não se sentiu seguro de me autorizar fazer MDR. Esses casos mais graves, a gente tem que procurar o médico do paciente. Nós temos obrigação de entrar em contato com o médico do paciente e fazer com que ele nos dê uma orientação se podemos ou não utilizar o MDR para aquele paciente. Paciente que tem doenças cardíacas graves, também não devemos fazer o trabalho sem a orientação do médico. Pacientes grávidas que estão no início da gravidez, com gravidez de risco, não devemos fazer o MDR naquele momento. Não porque o MDR vai causar um dano para o bebê ou na formação do bebê. Não é isso. O que acontece com as mulheres grávidas, que no início a Francine tinha muita preocupação, é que quando eu vou fazer o reprocessamento de um trauma mais grave, o que acontece? A pessoa ativa um nível de emoção muito grande, às vezes chora muito, às vezes se descabela, e isso, o bebê vai sentir tudo isso, que não é uma coisa prudente. Então, mulheres grávidas com gravidez de risco, eu oriento não fazer MDR. E mulheres grávidas que estão bem, eu oriento não reprocessar traumas graves. Porque eu sou uma terapeuta de MDR que trabalho muito com essa parte da psicologia transpessoal. Eu acredito muito do que se vive no útero pode desencadear problemas muito sérios lá para frente. Porque eu já tive muitos casos. Eu dou um curso de protocolo gestacional onde eu falo isso e mostro exemplos de pacientes que eu tratei, né? Então, isso é muito importante, a gente ter muito claro do que um reprocessamento de um trauma grave pode gerar para um bebê. Então, a gente vai trazendo para o paciente tudo aquilo que ele, de uma certa forma, nos traz como importante. O MDR tem uma série de coisas positivas que a gente pode se beneficiar dele e ajudar os nossos pacientes, né? Os recursos que nós utilizamos, nós podemos ensinar aos pacientes para eles poderem utilizar no dia a dia de vida. Eu mesmo, quando vou fazer uma palestra muito grande, alguma coisa muito séria, eu mesmo me autorregulo antes de entrar para fazer aquela determinada situação. Então, o paciente ter disponível na rede de memória dele alguns recursos disponíveis de uma maneira natural, porque eu vou lembrar do recurso e vou ativá-lo, como é o caso da respiração diafragmática, que eu ensino o paciente inspirar, deixar todo o ar preso no diafragma e contar até 3 e soltar. Como eu ensino um abraço da borboleta, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Inácio Jareiro e pelo Lucina Artigas num grande programa de ajuda humanitária, onde eles estavam trabalhando com crianças no furacão Katrina. Esse furacão aconteceu lá no México e a Lucina e o Jareiro, eles desenvolveram o abraço da borboleta, que é uma técnica super fácil. Você coloca as duas mãos na frente do peito, procura a clavícula aqui em cima, une os dedos e faz golpeamentos bilaterais, um e outro, um e outro, um e outro. Porque se você faz
os golpeamentos idênticos, você não está estimulando os dois lados do cérebro, né? E tem tantos outros recursos que nós podemos ensinar os nossos pacientes para que eles tenham disponíveis e eles possam fazer esse movimento, né? É muito importante a gente trazer o benefício que o MDR traz para as crianças. Eu sou uma especialista no trabalho de MDR com crianças e digo para vocês que o MDR com crianças é alguma coisa excepcional. Por quê? Porque a rede de memória da criança é uma rede de memória muito limpa, né? É uma rede de memória muito limpa e que ela, de uma certa forma, quando sofre algum trauma ou algum estresse, ela fica impactada, mas se a gente faz um trabalho com MDR, às vezes uma criança pequena, com protocolo de histórias a gente pode utilizar, né? Então eu vou fazer uma propaganda aqui, eu não trouxe ele aqui, olha que pena. Eu hoje divulguei no meu Instagram, veja lá, o jogo que o Claudemir Bispo desenvolveu, que é um jogo absolutamente fantástico. Acabei de utilizar ele novamente com uma criança que sofreu um impacto muito grande de uma batida de carro com os pais. Então, é um jogo extremamente fácil da gente jogar. Ele tem vários componentes do MDR. O Claudemir Bispo é um terapeuta cognitivo comportamental e é terapeuta de MDR. Então, ele nos deu esse presente, gente. Não deixem de usufruir desse jogo. Eu vou colocar aqui embaixo da live que esse jogo está à venda no Instagram do Claudemir, tá bom? Então, com as crianças a gente pode fazer vários tipos de trabalho. As crianças de 4 até 4 anos, 4, 5 anos, são crianças que às vezes não têm uma capacidade da gente fazer o protocolo padrão integral. Então a gente trabalha com protocolos de histórias, que são protocolos que a gente formula em cima da vivência traumática da criança, né? Então isso é muito importante, porque quando a criança sofre um trauma, ela também acessa na rede de memória esse trauma de uma maneira disfuncional. Ou então a gente pode, com as crianças mais velhas, utilizar jogos, utilizar livros, livretos que trazem vários tipos de conteúdos. Tem várias. Aqui no meu Instagram vocês vão encontrar vários materiais que eu já divulguei, que são usados, porque eu só divulgo o que eu uso. Eu ganhei esse jogo do Claudemir e eu disse para ele, eu vou usar ele na quarta e na quinta-feira para poder divulgar, porque se eu tivesse usado e não tivesse gostado, agora eu tô perdida, porque eu gostei demais, a criança amou o jogo, essa que eu atendi agora, né? Então foi muito positivo. Então assim, no trabalho de MDR com crianças, a gente tem que tomar cuidado para fazer uma orientação com os pais. Com os pais a gente também pode usar protocolos especiais para trabalhar com pais com o MDR, principalmente protocolos que a gente tenha a condição de trabalhar a transmissão transgeracional dos traumas, né? Ô Claudemir, eu vou divulgar este jogo o tempo inteiro, você pode crer, porque de ontem para hoje eu já usei ele 6 vezes, né? Foi muito legal, gostei demais do jogo. Então, é muito importante a gente pensar que os pais trazem também na rede de memória muitos eventos traumáticos que eles viveram em suas famílias de origem. Eu sou uma terapeuta sistêmica de casais e família e a gente agrega o EMDR com a terapia sistêmica, que isso nos traz uma tranquilidade muito grande, porque a gente consegue mostrar para os pais o movimento que eles estão fazendo e, de repente, a gente consegue fazer com que eles reprocessem essas memórias. Às vezes eu convido, gente, um pai ou uma mãe para fazer uma sessão de MDR. Nessa sessão, eu faço uma instalação de recursos, eu explico um pouco o que é o MDR e trabalho aquela situação específica do grande conflito que está acontecendo entre o filho e o pai, ou a filha e o pai, a filha e a mãe. Então isso é muito comum a gente fazer. Hoje eu atendi uma família
que me traz um caso de uma adolescente com dificuldades, e eu acho que eu vou ter que fazer algumas sessões do pai com o adolescente. A gente faz isso de uma maneira extremamente natural. Por quê? Porque o nosso paciente tem que ver que o nosso caminho é em direção à cura, né? E quando você tem um evento traumático ali no seu cérebro incomodando e você dando respostas negativas em função desse evento traumático, então a gente tem problemas muito sérios, né? Então, assim, nós estamos acabando o nosso tempo, infelizmente, né? Eu fico muito feliz de estar aqui falando de novo sobre EMDR, mas eu vou falar sempre, vocês vão sempre me ouvir, porque eu sou uma terapeuta de EMDR que aplico a abordagem. Eu não só dou aula, eu não só ensino a fazer. Então, eu aplico, eu digo a vocês, o EMDR é uma abordagem terapêutica muito eficaz, porque eu tenho resultados fantásticos. Então vem com a gente, né? Vamos trabalhar. Nós estamos aí dando cursos, fazendo grupo de estudos. Nós somos uma empresa que fazemos o bem. Nós somos uma empresa que fazemos trabalho de ajuda humanitária muito sério. Temos 2 projetos lindos, o projeto Voa Borboleta, e agora eu estou desenvolvendo um projeto lá em Santarém, né, para atender as populações ribeirinhas do Rio Tapajós. Então, estamos muito felizes de poder ajudar o próximo, hein? Vem com a gente. Beijo grande, até semana que vem.